Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Nós estamos no 12º domingo do tempo comum, retomando a leitura numa certa sequência do Evangelho de Mateus. Porque a igreja quer nos apresentar no nosso encontro dominical, na liturgia, quer nos apresentar a leitura dos evangelhos, nesse ano de Mateus, para podermos conhecer mais, cada vez mais, quem é Jesus Cristo. Porque, como disse a semana passada, noutra comunidade, mas deixei gravada, na festa de Pentecostes, nós renovamos o Espírito que sempre pedimos. Vem, Espírito Santo. O Espírito que também nós recebemos pelo primeiro gesto que nós fizemos ao entrar na comunidade através do batismo. Assumindo a partir daí, sendo formados no ensinamento de Jesus, no projeto de Jesus, que é o projeto do Reino de Deus, e cada ano renovamos essa vinda do Espírito Santo para que cada vez mais se confirmar em nós os sentimentos de Jesus, os pensamentos de Jesus, as atitudes de Jesus, e nos comportarmos como Jesus se comportou. Portanto, a igreja agora, ela está nos apresentando algumas leituras, porém não é suficiente ficar apenas com essa leitura do domingo da missa. Nós precisamos entender e ler o Evangelho inteiro. É uma tarefa um pouco, às vezes, exigente, mas se não fizermos isso, nós somos enganados e iludidos pelo próprio Evangelho
ao ser mal interpretado por ser mal compreendido. Isso está acontecendo muito no nosso Brasil. E aí acaba usando até a própria religião contra o próprio projeto de Jesus. Interpretando o Evangelho contra exatamente aquilo que Jesus Cristo veio trazer. Por isso eu vou fazer aqui um pequeno histórico para podermos entender essa nossa leitura, onde 3 vezes ele usa a palavra para os seus apóstolos: não tenha medo. Se nós formos ver um pouquinho onde começou isso começou no capítulo 8, porque o nosso texto ele faz parte do 2º livrinho que Mateus coloca dentro do seu evangelho todo, que ele coloca 5 livrinhos, correspondendo mais ou menos aos 5 primeiros livros do Gênesis, do Antigo Testamento, que nós chamamos o Pentateuco. E Mateus, escrevendo aos israelitas, aos judeus que tinham se convertido e seguindo Jesus, que deveriam deixar muita coisa do Antigo Testamento, principalmente a dominação da lei, representada muitas vezes pela obrigação do sábado, e Jesus apresentou o novo projeto que ele nos trouxe do Pai, que chamamos o Reino de Deus. Que Marcos explica ele bem, que diz assim: vivermos em paz uns com os outros. Essa é a vontade de Deus. Essa é a justiça de Deus que Mateus toma como parte central. Cumprir a justiça de Deus, aquilo que Jesus disse para João Batista, que é o padroeiro dessa comunidade, quando foi ser batizado. E João Batista disse: é o Senhor que deve me batizar e não eu. Deixa como está. Vamos cumprir a justiça de Deus. Quer dizer, vamos cumprir a vontade de Deus. Vamos viver o projeto de Deus que está sendo inaugurado pelo batismo agora, pelo meu batismo, para iniciar uma missão nova que eu trouxe do Pai. E aí, no nosso texto aqui, a partir do capítulo 8, o 2º livrinho de Mateus é o capítulo 8, 9 e 10. São 3 capítulos. Se vocês lessem em sequência, eu andei lendo isso com o grupo de formação que eu tenho, você percebe tanta coisa, mas tem que ser lido em sequência. Brota dentro desse texto coisas que a gente nunca tinha ouvido e coisas que tinha ouvido que agora eles têm luz nova, são interpretadas melhor. Então, no capítulo 8, Jesus, capítulo 8, capítulo 9, Mateus coloca o que Jesus fez. A novidade que Jesus fez. Qual era a novidade de Jesus? Ele encontra o leproso e cura. Aliás, o leproso foi ao encontro dele e disse: tu podes me curar. E Jesus disse: eu quero curá-lo, é para isso que eu vim. Depois, Jesus, ele cura o criado de um centurião, um estrangeiro, romano, que tomava conta e preocupado com um criado dele. E Jesus curou. Depois, Jesus cura a sogra de Pedro. Você veja bem, Jesus, por onde anda, ele encontra pessoas com situações difíceis, de doença, dominados até pelos demônios. Aí ele cura a sogra de Pedro. E no final ele faz um resumo aqui. Muitas pessoas chegaram perto de Jesus, endemoniados, e Jesus os curou. E curou todos os doentes. Mas ele continua aqui mostrando a sua atitude. 2 homens endemoniados ele cura. Depois ele coloca a cura do paralítico, que perdoa os pecados e faz ele andar. Depois Jesus, ele faz a refeição com os pecadores, que foi muito criticado, porque Jesus não tem discriminação de pessoas. Aliás, Jesus veio para salvar e salvar a todos. Depois Jesus cura
aquela mulher, 12 anos com hemorragia, que não encontrou cura nenhuma, e Jesus cura. E dentro do mesmo texto ele vai ressuscitar aquela filha de 12 anos que estava morta. Depois Jesus cura os 2 cegos e Jesus, no final, ele cura um mudo, endemoniado também. Por isso que ele chega à conclusão, na leitura da semana passada, e isso é muito importante, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é estar doente. Tanto é assim que nós lutamos, organizamos a vida. Para quando a pessoa estiver doente, tem que receber atendimento. Só que Jesus percebe que aqueles que estão responsáveis para fazer isso não estão fazendo. Por isso ele fala a frase que lemos na semana passada: Jesus teve compaixão da multidão, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Os responsáveis, que são os pastores, no caso o governo da época, romano, que estavam dominando, e o governo do Estado, funcionando lá no templo, não estão aí com a situação de miséria do povo, de pobreza, de doenças, de abandono. O que Jesus vai fazer? Nós temos que tomar providências, porque eu sou limitado. Como humano, daqui a pouco eles vão me prender e eles vão me matar. Mas esse projeto que eu trouxe do Pai precisa continuar. Precisa continuar ter gente que se preocupa com a vida do povo para viver na realidade, na dignidade. Para ter vida, como disse para a mulher que curou da hemorragia que tinha. Vai em paz. Vai em paz. A tua fé te curou, a sua busca pela vida, e isso está dentro do projeto do reino de Jesus. Quem está doente tem que buscar para ficar curado. E tem que buscar ajudar os outros para ficarem curados. E por isso que ele chama os 12. São os 12 que ele chama. E esse 12 tem um significado muito importante. Porque no Antigo Testamento tinha 12 tribos de Israel. Agora o novo povo de Deus vai se alicerçar sobre o novo povo de Deus, alicerçado sobre os 12. Que um deles depois acabou traindo Jesus. Mas sobre os 12. E nós fazemos parte desse grupo dos 12. Se nós assumirmos o projeto mesmo de Jesus, de curar, de salvar, de redimir, de criar uma sociedade nova, de partilha, de fraternidade, construir a paz, isso é o projeto de Jesus. Que os apóstolos assumiram e que depois foram formando a comunidade no início para poder dar continuidade nesse projeto de Jesus, tanto assim que os Atos dos Apóstolos do Evangelho de Lucas, ele vai mostrar todas essas atividades, o que os apóstolos começaram a fazer. Aí, após escolher os 12, para tomar conta da vida das pessoas, porque quem deveria estar dando conta não está dando, abandonar tudo para seu interesse, sentaram nos tronos para os seus próprios interesses. Isso aconteceu realmente no tempo de Jeremias, que daqui a pouco vou falar, que é a mesma coisa. Aí Jesus ele disse algumas instruções do que devem fazer. Nós lemos uma parte e o resumo dessa parte está no versículo 8 que nós lemos semana passada. Qual é a sua missão? O reino de Deus está perto. Por que está perto? Porque vocês vão fazer o que eu fiz. O reino de Deus está perto porque Jesus curou o cego, o coxo. E aí ele vai dizer para os seus escolhidos, 12, e todos que vêm depois deles, e quando nós nos batizamos, nós entramos dentro desse projeto dos apóstolos, para fazer a mesma coisa que Jesus Cristo fez. Então curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, e vocês fazem isso gratuitamente, porque gratuitamente vocês receberam. Aliás, São Paulo insiste nisso. Tudo que nós somos, a nossa capacidade toda vem de quem? Vem de Deus.
É lógico que nós precisamos trabalhar ela para fazê-la frutificar. Mas, então, a missão desses discípulos, dos apóstolos, é essa. Aí, Jesus, ele coloca uma parte aqui, no capítulo 10, que nós não lemos na missa, onde ele coloca os perigos que eles vão se encontrar. Porque quem está sentado no trono, os responsáveis, no caso da época, você acha que vai ceder fácil? Tem a mamata fácil? Você acha que vão ceder? E Jesus sabe disso, por isso que ele fala, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Os lobos são os que estão sentados no trono, que não estão aí com o povo, ovelhas que não têm pastor. Mas Jesus alerta a eles, olha, vai ser tarefa difícil. Assim como foi difícil para ele, porque o que ele fez com o povo lhe custou a vida. Essa é uma ideia, precisamos ter consciência dela. Quando nós olhamos para a cruz, enaltecemos a cruz, nós precisamos fazer como criança, pergunta a mãe, por que ele foi crucificado? E aí a mãe responde, porque ele fez isso, ajudou aqui, ajudou lá, mexeu com a situação das autoridades da época, que não se interessavam pelo povo, por isso eles prenderam, acusações falsas, mataram ele pensando que vai acabar tudo. Mas a semente dele já continua nos apóstolos. O que ele pregou e o que os apóstolos testemunharam, levaram tudo para frente. Aí Jesus alerta também, tenham cuidado com os homens, esses homens que estão também na nossa leitura, esses homens são as autoridades, que como ele vai dizer na orientação, aqui eles vão vos prender, eles vão vos julgar, diante de autoridades civis e também diante de autoridades religiosas, que estão acomodados lá nos tronos, sentados. E aí ele alerta por causa da perseguição, mas Jesus, ele diz, olha, vocês precisavam usar a esperteza, não é coisa mole. Quando ele disse, sejam prudentes como as serpentes e sejam simples como as pombas. Portanto, na simplicidade, porém, não bobos, não levianos. Precisa planejar, precisa pensar, precisa se prevenir. E aí, no final, então, ele coloca a nossa leitura para dar coragem para esses seus seguidores, os apóstolos, nós dentro deles, para não ter medo. 3 vezes ele fala aqui, não ter medo dos homens, não ter medo deles, não ter medo daqueles que se apropriaram da vinha do Senhor, que é o povo de Deus, tomaram conta, mas pelos seus próprios interesses. Isso não pode continuar, isso tem que mudar. Mas vai ter a perseguição. Mas não deve se desanimar diante da perseguição. E a igreja colocou para nós, como primeira leitura, a leitura do profeta Jeremias aqui, porque Jeremias foi um desses, que diante da realidade das autoridades da época dele, que não tomavam conta do povo, Jeremias grita, Jeremias prega, Jeremias denuncia. E o canto que eles escolheram aqui como canto de entrada, né, cantamos só o primeiro verso, mas tem o outro verso. Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar. Ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar se tua voz arde meu peito. E aí tem o verso, não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, porque pela tua boca eu falarei. Hoje te deu meu povo para arrancar e demolir aquilo que está errado. E te deu meu povo para construir, edificar e para plantarás. E aí ele entra o desafio que Jesus pediu aos discípulos, né? Deixa teus irmãos, teu pai e tua mãe, deixa enfim teu lar, porque a terra, a criação de Deus, que está sendo desmoronada, e que o povo está sendo roubado e assaltado, a terra gritando está.
Nada tragas contigo, porque ao teu lado eu estarei. É hora de lutar, porque meu povo sofrendo está. Essa é a missão do apóstolo, que Jesus Cristo aprendeu dos profetas que vêm grandes, Jeremias, Isaías, Oséias, Amós, aprendeu deles. Jesus é a continuação do profetismo do Antigo Testamento. Portanto, a lição que está querendo dizer hoje, pela nossa leitura, é para a gente se prevenir que todos aqueles que se organizam para ajudar que a vida possa viver com dignidade e as pessoas possam ter dignidade, vão ser perseguidos. Vão ser perseguidos. Isso faz parte da vida. Agora, no nosso nível, do nosso povo, nós precisamos também ser esses escolhidos para ajudar dentro das condições nossas da nossa vida. Nós somos chamados para ser enviados, quer dizer, apóstolos, missionários, hoje com insistência. O apóstolo essencialmente é missionário, que ele vai ajudar os outros. Nós precisamos ter essa abertura para os nossos irmãos. E aonde a gente vê sofrimento, a gente não pode ficar alheio. A gente não pode ficar parado. É irmão nosso, é filho de Deus que está sofrendo. Por isso que surgiram durante os séculos todos e continuam surgindo organizações que defendem a vida das crianças, às vezes abandonadas, os asilos que surgiram, né? Mas tem organizações no mundo todo de gente que procura fazer o bem e ajudar as pessoas perdidas. Há organizações para ajudar a recuperar a vida das pessoas, dos viciados, né? Dos que se envolvem com drogas, com álcool. Tantas e tantas organizações, são todos missionários. Missionários são todos apóstolos dentro do projeto de Jesus. E essa é uma coisa que precisamos guardar e gravar na nossa cabeça, que para Jesus, todas as pessoas de boa vontade, como disse o anjo aos pastores, todas as pessoas de boa vontade, que não pensam simplesmente em si, mas que se colocam a serviço para ajudar os outros, todos esses são apóstolos de Jesus Cristo. Portanto, quando ele escreve do Evangelho, ele está alertando a todos aqueles que se envolvem para o bem dos seus irmãos. E isso precisamos tomar consciência. Apóstolo não é só quem pertence à nossa Igreja Católica. Apóstolo é todo que faz o bem. É todo que se preocupa com o irmão, é todo aquele que quer criar essa sociedade nova, onde as pessoas se sintam melhor, e onde ao se sentir melhor percebe que não basta você se sentir melhor, mas que precisa olhar ao outro que está sofrendo e ajudá-lo, para melhorar, para se sentir melhor. Nós somos sempre, em toda a vida, desde o nascimento até o final, precisamos aprender a nos preocupar, não apenas com a nossa família, que isso é importante, a base, mas nos preocupar com a família maior, que é o povo de Deus, que é o nosso povo sofrido. Tudo aquilo que podemos fazer para ajudar, nós precisamos nos envolver, mas sabemos que vamos encontrar dificuldades, por isso não tenha medo. A primeira coisa que quem está nos tronos, dominando, perseguindo, faz com aqueles que querem lutar pela vida, é tentar impor medo, porque o medo te fecha, o medo não te deixa sair da sua casa, o medo te intimida, né? Não tem resultado com o medo. Por isso o profeta Jeremias, colocado, é um dos que não teve medo, sofreu, mas ele se sente no final o amparo de Deus que está com ele. Até seus inimigos o abandonaram. Assim como Jesus na cruz. Todos o abandonaram. Mas ele sente a presença de Deus, de ter permanecido fiel até o fim. Aqui tem uma frase muito importante: não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a nossa alma. A alma é o nosso princípio de vida. A alma corresponde ao nosso nome, né? Cuidado daqueles que sujam ou derrubam o seu nome, porque você perdeu tudo. O seu princípio de vida de querer fazer o bem, de querer construir uma vida, esse é o nosso nome, essa é a nossa alma. A nossa alma é formada por aquilo que nós vamos fazendo. Fazendo bem, nós temos essa alma que ninguém pode destruir. Portanto,
deve ter medo daqueles que podem arruinar a sua alma, o seu princípio de vida, aonde você vende a sua alma para o diabo. Isso é perigoso, porque aí você não é mais ninguém. Você perdeu toda a sua qualidade, toda a sua idoneidade, e o que nos mantém vivo, mesmo que percamos esse corpo, mas os nossos princípios de vida, que isso vai permanecer para sempre. O corpo, como de todos, cedo ou tarde ele vai voltar voltar à terra. Mas aquilo que a pessoa fez, que é a sua alma, que permanece para sempre, isso fica como nome. Assim como nós honramos as pessoas todas nos altares, aqui na São João Batista honramos esse homem, que também, por aquilo que ele agiu e fez, São João Batista, ele foi morto, assassinado. Mas o nome dele permanece nos altares por todos os tempos. O pior é quando mata essa alma. Quer dizer, quando a pessoa vende os seus princípios por interesses ou por medo, e aí perde todo o sentido da sua vida. Nós tivemos muita gente presa injustamente, mas eles são lá presos, sabem, mas eles não cedem aos princípios da vida, não cedem a se envolver com as injustiças, permanecem fiéis. E quem permanece fiel, diz o próprio Evangelho, Jesus nos apresenta diante do Pai, porque nós demos testemunho daquilo que Ele nos trouxe, da construção do reino de fraternidade e de paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,